autoria, tá? E atualmente estamos conversando sobre este livro aqui, né? A Confissão de Westminster, por vários autores, né? Vários autores escreveram. A gente já falou sobre o livro, já falamos sobre o resumo do livro, já falamos sobre a autoria e o contexto, tá? O contexto nacional, mundial, etc., desse momento. E agora vamos falar um pouquinho sobre as considerações. Vamos analisar 20 principais considerações do livro, né, nesse momento. A Confissão de Westminster é composta por uma série de afirmativas e conclusões abrangentes sobre diversos temas teológicos e doutrinários. Aqui estão 20 exemplos dessas afirmativas e conclusões. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, sendo infalível, autoritativa e única regra de fé e prática para os crentes. Precisamos pensar um pouquinho, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra, ela fecha como sendo a única. Isso vem da prepotência. Somente nós temos a palavra de Deus. Isso é prepotência, tá bom? Isso é uma enfermidade da criancice que nos ensinaram e a gente repetiu, né? Durante a história, nós temos repetido essa informação. A Bíblia, ela tem muito de Deus, mas ela tem muito que não é de Deus. Entendeu? Muito que não é de Deus. O próprio Jesus consertou muita coisa de Moisés. Olha, Moisés ensinou isso e isso a vocês. Eu, porém, vos digo isso, isso e isso. Quer dizer, aquilo que ele ensinou está errado. Ele entendeu errado. Ele entendeu de maneira incorreta diante de Deus. Não foi mal intenção de Moisés, mas ele entendeu. Moisés era ser humano como eu e você. Do mesmo jeito que nós falhamos em entender totalmente a revelação de Deus, Moisés também falhou. E Moisés falhou feio em muitas coisas. E Jesus passou muito tempo consertando, ou dizendo, olha, isso ali ele falou antigamente assim, eu porém vos digo isso e isso. Como também no dia a dia, na prática. Jesus, por exemplo, quantas vezes Jesus ofereceu aqueles sacrifícios que Moisés orientou? Nenhuma. Então ele está dizendo, aquilo não é de Deus. Mas Moisés entendeu. Sim, Moisés entendeu que era de Deus. Mas não era de Deus. Jesus estava mostrando que não era. Né? Jesus ficou do lado da prostituta. O que é que Moisés entendeu de Deus? Pedra nela. Mas Jesus disse não. É amar ela. Viu a diferença? Então Moisés tinha muita coisa. Davi tinha coisas absurdas. Davi dizia, Senhor, eu te amo e eu odeio os que te odeiam. Odiar? Convive com Deus e odeia pessoas? Então tem uma coisa errada aí. Não combina, né? São duas coisas que não podem ficar na mesma frase. Entendeu? Porque Deus produz amor. Não tem o fruto do Espírito? Deus produz amor em quem está com Ele. Como é que você odeia? Percebeu? Então, Davi chegou a dizer, Senhor, eu odeio os que te odeiam. Senhor, pega os filhos dele, Senhor, e destrói na pedra, destrói na penha. Não é de Deus isso. A orientação de Deus é, vá, seja luz e sal para as pessoas. Ame até o inimigo. Essa é a orientação de Deus. Não aquilo que Moisés, Davi e os profetas, né? Muitas coisas que eles entenderam. Entendeu? Então a Bíblia tem disso. A gente tem que identificar. Como é que a gente identifica? O que a gente está fazendo com os salmos. Agora, estudando os salmos. É por Jesus. O que for coerente com Jesus é de Deus. O que não for coerente com Jesus não é de Deus. É do coração do homem, é do mau entendimento do homem, mas de Deus não é. E a Bíblia está cheia disso. O Antigo Testamento está repleto. O Novo Testamento tem coisas em Paulo que não tem nada a ver com Jesus. Paulo olha para Alexandre o latoeiro, que era um joio no meio da igreja, né?
Paulo olha para ele e assim, gente, pega esse camarada e entrega para Satanás. Em outro momento ele diz, não tenham comunhão com essas pessoas. Ué, mas Jesus disse que é para ficar no meio, não é para tirar não, é para deixar no meio. Foi Jesus, não é Paulo. Paulo está em quinto plano. Jesus é o primeiro plano. Entre Jesus e Paulo é Jesus. Paulo se der, ele fica lá em algum plano. Jesus é que é a grande revelação de Deus, e não Paulo. Jesus é a grande revelação, e não Moisés. E esse é um problema da questão da Bíblia, tá? Ela é muito útil, ela é muito abençoadora. Deus usa, olha o milagre de Deus, Deus usa até coisas de Moisés para abençoar a gente. Mas entendendo, Moisés entendeu muita coisa errada sobre Deus. Moisés entra lá e mata todo mundo. Isso não é de Deus. A orientação que, se ele parasse um pouquinho para pensar, a orientação de Deus é: Moisés, leva o povo para lá e faça esse povo ser bênção no meio deles. Esse é Deus. Entendeu? Então, isso é próprio da época, né? Essa imposição, nós é que somos melhores. Então, há uma briga aqui do protestantismo, né, nesse livro aqui, lá em Inglaterra, o coração anglo-saxão, aquela coisa prepotente, nós é que somos os bons, nós é que somos os poderosos, entendeu? Essa doença, são mais crianças do que a gente, entendeu? Então é isso, não, nós protestantes é que temos a fé real, o catolicismo não, é essa briga daquela época, doença. Isso não é cristianismo, isso é anticristianismo. Tá bom? Então, muito bem. Segundo, Deus é um ser único e eterno, existindo em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando a Trindade. Vamos analisar um pouquinho em especial isso. Realmente, Deus é só um. Não há outro Deus, né? Não há outro Deus. Só há um Deus. Ah, mas tem religião que entende mais de um Deus. Ué, Moisés também quase entendeu isso. Foi o que Moisés entendeu. Quando estava. E olha que Moisés era estrito, a religião judaica é estrita, é só um Deus. Nem Jesus eles consideram da parte de Deus, nem Espírito Santo, só Deus. Mas Moisés diz, quando foi criar o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, sai de confusão para poder forçar, né, que todo mundo tem que entender que só há um Deus. Não, o Moisés também entendeu que não havia só um Deus. Então, vamos sair da prepotência, né? Sair dessa arrogância e vamos olhar a coisa, né, de maneira séria. Ah, mas Deus se ofende. Qual? O seu Deus se ofende com as coisas? Porque um Deus que se ofende com as coisas é um Deus que não ama. Porque quem ama não se ofende com o amado. Entendeu? E eu estou falando, olha que nós humanos, que somos essa sem vergonhice de amor, somos assim. Quando alguém ama a gente e ela fala alguma coisa contra a gente, o que é que a gente faz? Ela entendeu mal, alguma coisa aconteceu que ela... Entendeu? Porque a gente ama a pessoa. Deus é só 50 mil vezes mais do que isso. Então, se você tem um Deus que se ofende com pessoas, cuidado, é um Deus que não ama. Porque se fosse o Deus de Jesus, ele amaria e nunca se ofenderia. Então, essa coisa, não, Deus se ofende quando fala que tem mais de um Deus. Isso é porque o homem que se ofende acha que Deus é tão porqueira quanto ele e se ofende com essas coisas. Entendeu? Então nós estamos falando de um Deus sério, Deus de verdade. Não se ofende, ele ama. Ele não é que ele ama, ele é o próprio amor. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Então,
Deus é único? É. É eterno? É. Entendeu? Existindo em três pessoas? Não. Ele é um Deus que existe em bilhões de pessoas. Ele pode se fazer em bilhões de pessoas. Agora, dentro da visão da graça, ele se manifesta de três maneiras que a gente identifica, como Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras religiões, ele pode ser identificado com outros nomes, ou nem identificado. E daí? Que diferença faz? O importante é que ele é quem ele é e age como ele age, e acabou. Agora, Deus vai ficar se policiando por causa das ignorâncias, das desinformações, do nosso não conhecimento sobre Ele? Não. Ele ama a gente, independente da gente entender Ele ou não. Ele ama e ama todo mundo. A Bíblia diz, sem exceção. Deus não fica perguntando a mim, a você, aos meus preconceitos e aos seus, a quem ele deve amar, não. Ele ama todo mundo sem exceção. E é isso que importa. Tá bom? A gente fica aqui no segundo ponto e amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre o livro, né? O livro de Westminster. Tá bom? Deixa eu botar aqui essa marca e vou então me despedindo de vocês. Que Deus continue abençoando cada um, que Deus continue, que eu faça hoje um dia maravilhoso para você e amanhã a gente está de volta sob a bênção dele, tá bom? Até mais, Deus abençoe.